Olá, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Aqui quem fala é o pastor Alessandro. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, capítulo 8. E diz a palavra: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ora, nós vemos aqui logo num dos momentos finais do livro do Apocalipse, dizendo algo que te confronta, dizendo algo que coloca de fato uma separação, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. É uma separação entre o santo e o profano, é uma decisão que Deus coloca nas tuas mãos. Ele deixa claro quais são os tipos de atitude que fazem com que você possa perder a salvação. E aí eu pergunto para você, você acredita que a salvação possa ser perdida? Não? Não? Eu vou te dizer o seguinte, a salvação pode ser perdida sim, meu amado. E sabe por quê? Se você acreditar que a salvação, uma vez escrito no livro da vida, você jamais a perderá, o que vai acontecer? Você vai cair no comodismo. E aí você tem o reforço da palavra de Deus. Aquele que crer e perseverar, este será salvo. Não é aquele apenas que crer será salvo. Não. Em hipótese alguma, aquele que crer e perseverar até o final da sua vida, este será salvo. Acontece que nos dias de hoje, ou aliás, como em todas as épocas, sempre houve aquelas pessoas que de alguma forma acabaram se precipitando e esquecendo do Evangelho. É muito fácil se esquecer do Evangelho quando você entra numa região desértica, quando você atravessa por problemas e às vezes o milagre não chega tão cedo, às vezes aquela resposta não vem tão cedo. E eu digo para você, às vezes ela não vai vir tão cedo porque às vezes depende de que você tome uma atitude para poder receber aquele milagre. E não é uma atitude de você dar dinheiro para uma igreja, não é um toma lá da cá. Esquece isso, isso te trará condenação porque isso não forge o teu caráter, entendeu? Então é possível sim perder a salvação. E digo mais, não pense só no livro da vida como você estivesse projetando em questão temporal, em questão de tempo, né? No final da vida. Pense, o que hoje pela manhã, ou hoje pela tarde, ou na última semana, Deus escreveu a teu respeito no livro da vida. Pense, sabe por quê? Porque a partir do momento em que você sair deste plano, sair desta terra, o que vai acontecer? É como num piscar de olhos, você estará em um lugar em que você optou por viver, a eternidade. Entendeu? Você escolheu viver aqui na terra para viver a eternidade no céu ou no inferno. Lembre-se, é como um piscar de olhos. Não existe essa coisa que se pregam, que há uma espécie de hospital, que há uma espécie de purgatório. Não, acabou, acabou. Daí, a partir daí, você vai viver para o resto da sua eternidade no céu ou no inferno. Então veja só algumas características que Deus coloca aqui, que incomodam e que são parte de um caráter que não foi doutrinado pela palavra de Deus. Fala aos tímidos, aos incrédulos, ou abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras. Idólatra, amado, pode ser você não somente idolatrar uma imagem, não apenas idolatrar um cantor, ou enfim, não importa até se seja um cantor gospel, não idolatre nada, e muito menos a você mesmo. Tem gente que passa horas e horas, você tem que se cuidar, mas tem gente que se idolatra, se acha autossuficiente. Isso é um pecado gravíssimo, né? Que vai te levar para a morte, entendeu? E um outro ponto é que quando você atinge uma região deserta, tá? Uma região de problemas, quando a sua vida atinge um ponto que você só encontra problemas, você só encontra o deserto, você tem na sua mente quase que instantâneo a ação da sua carne, que é te conduzir
para a incredulidade, a murmuração. Então pense comigo, irmão. Jesus, quando ele estava para ser tentado, ele foi conduzido ao deserto. O povo de Israel foi conduzido ao deserto. Abraão e Ló optou pelos campos verdes. Já Abraão decidiu que o melhor, evidentemente, era no deserto. E sabe por quê? É no deserto que Deus vai falar com você. É no deserto em que você vai encontrar salvação. É no deserto que você vai encontrar libertação e, evidentemente, forjar o teu caráter. Forjar o teu caráter é a principal estratégia para que você tenha sucesso aos olhos de Deus. Não é o sucesso aos olhos do aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo você pode fazer 1000 peripécias. Aliás, inclusive, se você trabalha em lugares que te forçam a fazer coisas erradas, que te forçam a mentir, largue este trabalho imediatamente. Não perca a salvação por nenhum tipo de doutrina humana, entendeu? Aliás, preste bem atenção, a incredulidade, ela te leva a tal ponto que você entra numa condição pior do que a de um demônio. É verdade. Quer ver só? Veja aqui na palavra de Deus, em Mateus, quer ver só? Capítulo 8, versículo 28 até o 34. Veja só o que a palavra de Deus diz. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar-nos antes do tempo? E andava postando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, isso para Jesus, tá? Dizendo: se nos expulsa, permita que nós entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, Jesus disse a eles, né? Ide, e saindo, eles se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Veja só, olha só o que os demônios mostram pra gente. O demônio não tem nada para ensinar, mas nessa passagem é interessante que muitas vezes há 2 tipos de pessoas no mundo. Há os crentes e aqueles crentes que são cristãos mesmo, que são fervorosos em questão de se ajoelhar, de se prostrar diante do Senhor, e tem aqueles que só frequentam os templos. Vejam só os demônios, o que eles fazem aqui, ó. E eis que clamaram dizendo: que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus. Veja só, aqui ele está dizendo 2 coisas. A primeira, que comunhão há entre a luz e as trevas. E você aí, não, você está preferindo murmurar, você está preferindo continuar mentindo, você está preferindo continuar no adultério, na fornicação, em todo tipo de pataquada que existe nesse mundo. Essas coisas errôneas vão te levar para o inferno. E olha só, o demônio ainda reconhece que Jesus, Filho de Deus. E muitas vezes os cristãos não reconhecem que a santidade, demônio, antes de ser demônio, ele estava lá no céu. E lá no céu, ele, como anjo, ele viu a glória do Senhor. Então aqui, ó, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E muitas vezes você não reconhece que o Senhor é Deus. Você não reconhece o Deus que você serve. Você não reconhece que Ele pode te livrar dos seus problemas. Você não reconhece que Ele está vendo tudo e não está te abandonando. E aí você prefere criar sua própria doutrina. Então, demônio, e muitas vezes, estão saindo melhores do que você mesmo. Olha só que interessante, né? E aí eles falam uma outra coisa: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Sabe o que significa? Que demônio sabe exatamente sobre juízo, salvação, sobre apocalipse, sabe sobre juízo final, condenação, enfim, ele sabe sobre tudo e reconhece evidentemente a santidade do Senhor Jesus. Ele reconhece a santidade e você decidiu abandonar a santidade. Então, veja só, você que é um cristão, você que diz que é cristão, que eu acho que não é cristão, né? Porque você faz de tudo, você mente, você rouba, você
adultera, você fornica, você pratica a masturbação, você pratica a lascívia, você, enfim, você toma todas essas atitudes, você tem várias atitudes de raiva, ódio, você é iracundo, enfim, você pode ser chamado de tudo, menos de cristão. É muito sério isso. Até o Senhor Jesus diz assim, ó, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E o próprio diabo, sabe aquela história que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder? Então, ele mesmo ele te entrega. Ele mesmo te entrega, porque ele diz assim, ó, Paulo, eu sei quem és. Jesus, eu sei quem és. E você, quem é? Então, irmãos, não fique no meio termo, seja quente, entregue-se para o Senhor, seja algo que realmente não vá comprometer a sua salvação. O Senhor está aqui dizendo claramente para você que você não pode ser pior do que um demônio, porque você é chamado de filho. E se hoje o Senhor está te corrigindo, é porque Ele corrige aos seus filhos, Ele corrige aquele que Ele ama. Não perca essa oportunidade, não perca, o arrebatamento pode ser daqui uma semana, alguns meses, e eu creio que se para Deus mil anos é igual a um dia para Ele, nós estamos nos segundos finais da contagem do Senhor. Olha só todos os sinais aí dessa terra, tá? Jesus está voltando imediatamente, não espere nem esta gravação terminar. Comece a pedir perdão para o Senhor agora, porque de repente você pode nem chegar a ver a última gravação da sua vida sobre a palavra do Senhor. Veja só, inclusive, quero mostrar aqui para você aqui, olha só como interessante, se demônio fosse tão bom assim, eles que pediram para o Senhor Jesus que entrasse na manada de porcos, os porcos se suicidaram. Se jogaram aí o penhasco abaixo e morreram lá nas águas. Então para com essas vontades carnais, para de seguir o mundo, para de assistir novela, para de assistir filmes que implantam ocultismo na sua vida. Para, é uma questão urgente. Olha só, o Senhor fala aqui inclusive em Romanos, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem que ter uma mente restaurada. Você tem que ter uma mente que não seja corrupta. Você tem que ter uma mente que resista aos dias maus. O Senhor mesmo disse, eu vim aqui para te acompanhar. Ele não veio aqui para tirar todos os seus problemas, não. Ele veio aqui para que você confie nele, para que você tenha fé nele, para que ele possa te conduzir. Isso faz parte do plano do Senhor, que você creia nele. Você tem falhas? Sim, mas para que você supere. Porque se você não tivesse falhas, você seria orgulhoso, ceboso, soberbo. Você seria de tudo. Você teria as mesmas características de Satanás. E não é essa a intenção que você tenha essas características. Você tem que ter noção do inferno. O inferno é real, o inferno ele tem sofrimento, o inferno ele é um lugar de choro e ranger de dentes. Você tem que tomar cuidado, principalmente com essas igrejas aí que implantam o sucesso segundo o mundo. Você tem que tomar cuidado com os louvores que às vezes colocam macumba evangélica, que colocam vingança evangélica em ação. Antes, leia a palavra. Na palavra você vai encontrar de tudo, o suficiente para a tua vida. Não vai ter erro. Não aceite uma ministração que fuja da palavra, de igrejas divorcistas. Não aceite. Não aceite, divórcio é do demônio, divórcio é de Satanás, divórcio não é projeto de Deus, divórcio é algo do coração endurecido dos homens. Creia, arrependa-se, porque na época de Noé,
Na época de Noé, ninguém acreditou em Noé. E aí o que veio? Sobreveio aí o dilúvio e matou todo mundo. Sodoma e Gomorra também foi destruída. Pensa, o arrebatamento já está por chegar. O arrebatamento já está chegando. Venha para o Senhor. Eu não tenho capacidade de te convencer, mas o Espírito Santo de Deus, tenho certeza absoluta, que se você o convidar para entrar no seu coração, Ele vai limpar tudo, vai ordenar o seu coração. E pense, o Senhor Jesus mesmo disse que Ele não habita em templos criados pelas mãos dos homens. E sabe por quê? Porque Ele quer habitar no seu coração, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua mente, Ele quer as suas atitudes. Por isso, obedeça, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Então larga tudo que incomoda o Senhor. Leia a partir de agora a Bíblia Sagrada. Leia a partir de agora a Palavra de Deus. E obedeça, obedeça antes que seja tarde demais. Não seja pior do que um demônio. Não seja um incrédulo. Arrependa-se. Peça perdão antes que o Senhor volte. Venha para o Senhor Jesus, volte para o Senhor Jesus, que é a melhor decisão da sua vida, em nome de Jesus. Não perca mais tempo, você e a sua família será salva no nome de Jesus. Passe a eternidade com o Senhor e não passe a eternidade separado de Deus. Não passe a eternidade separada de Deus, não vale a pena. Assim como aconteceu com o rico e o Lázaro, que o rico depois queria uma gota da saliva para que caísse nele e refrescasse o tormento que ele vive no inferno. Não caia nessa armadilha, não caia nos laços doces de Satanás, não caia nos laços doces do adultério, da fornicação, da masturbação, não caia nos laços doces da mentira. Volte para o Senhor Jesus. Amém? É isso aí, irmãos. Não seja igual ao demônio, não seja pior do que o demônio, seja um verdadeiro, autêntico cristão, seja um filho de Deus. Amém? Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Tchau.